minha mansão vitoriana na Rua Paine já fora cheia de vida. Agora, era como um museu onde eu era a peça central, uma relíquia antiga da qual todos haviam se esquecido. 78 anos não são brincadeira. Eu estava acostumado com o render das minhas próprias articulações, com a rigidez dos meus dedos pela manhã e com a forma como meu coração às vezes descompassava, como o velho relógio da sala. Mas não havia como me acostumar com o silêncio. Naquele domingo, sentada à janela, pensei no passado. Os domingos costumavam ser repletos de vozes, risos e o tilintar de pratos. Meu Roland cortava carne na mesa de jantar. As crianças discutiam sobre alguma bobagem, e eu assistia a tudo com um sorriso, uma esposa e mãe feliz. Agora, eu estava sentada na minha cadeira perto da janela, observando as manchas solares se espalharem lentamente pelo piso de madeira. Eloise Pembroke, viúva de um magnata do petróleo, abandonada pelos próprios filhos. Roland morrera 12 anos antes, um ataque cardíaco durante uma viagem de negócios a Denver. Repentino, ridículo, injusto. Ele era 10 anos mais velho que eu, mas sempre pareceu tão forte, tão cheio de vida. Ao contrário de muitos homens em seu círculo, ele nunca me traiu, nunca bebeu em excesso, nunca perdeu uma fortuna no baralho. Sua única paixão era o trabalho, investir em campos de petróleo. E eu queria agradecer a mim mesmo. Nós nos conhecemos em Boston, em um evento beneficente. Eu tinha 22 anos, recém-saído da faculdade e trabalhava em uma biblioteca. Roland, já um empresário de sucesso na época, havia doado uma grande quantia para uma nova ala. Ele me viu no meio da multidão e não saiu do meu lado a noite toda. Você tem olhos cor de uísque à luz de velas, ele me disse. Era piegas, mas soava sincero quando ele disse isso. 6 meses depois, nos casamos e, um ano depois, nos mudamos para Sheridan, Wyoming. Roland comprou a casa enorme, com colunas e vitrais, 5 quartos e uma biblioteca. Vamos precisar de muito espaço para as crianças, disse ele na época. E as crianças vieram. Primeiro Montgomery, 2 anos depois Beatrice. A foto na lareira é de nós 4 na varanda desta casa. Montgomery tem 6 anos, Beatrice tem 4. Roland segura o ombro do filho, eu abraço minha filha. Só sorrisos. Eu não sabia então que estaria sentada aqui sozinha meio século depois, lembrando como tudo deu errado. Beatrice foi embora assim que se formou no ensino médio. Mãe, não há futuro nesta cidade, disse ela enquanto arrumava a mala. Ela foi para UCLA, conheceu um ativista ambiental e se casou. Agora morava em Portland, criava 3 filhos e administrava uma organização ambiental sem fins lucrativos. Ligava uma vez por mês e vinha no Natal, não todos os anos. Montgomery. Ah, Montgomery, meu filho, meu primogênito, minha fraqueza. Eu sempre o mimei mais do que minha filha. Roland o via como um sucessor e eu o adorava. Ele nem precisava pedir, eu conseguia ler seus desejos em seus olhos. Escolas melhores, acampamentos de verão, viagens ao exterior. Quando ele não entrou em Yale, Roland ficou decepcionado, e eu o consolei. Nem todo mundo nasce para o sucesso acadêmico. Quando ele abandonou a faculdade comunitária no 2º ano, eu o defendi. Ele só está se buscando. Roland insistiu que o filho começasse a trabalhar na empresa dele. Deixe-o aprender o valor do dinheiro, disse ele. Montgomery durou 3 meses, depois pediu demissão e decidiu abrir seu próprio negócio, uma boutique de moda. Dei a ele dinheiro para alugar um espaço e para a primeira remessa de mercadorias. A boutique faliu em 6 meses. Depois, surgiu uma ideia para um restaurante, depois uma imobiliária. Em todas as ocasiões, eu o apoiei financeiramente e em todas as ocasiões, fracassou. Depois da morte de Roland, Montgomery começou a vir aqui com mais frequência para ver como eu estava, ou talvez estivesse apenas esperando a herança. Roland deixou tudo para mim com a condição de que, após a minha morte, a fortuna fosse dividida igualmente entre os filhos. Um homem inteligente, ele entendia o filho melhor do que eu. 5 anos atrás, Montgomery casou-se com Odilia Crump, o 2º casamento dele, o 3º dela. Uma mulher linda, de olhar frio e manicure impecável, trabalhava no ramo imobiliário de luxo, sempre vestida como capa de revista, e me olhava como se eu fosse um móvel velho que já deveria ter sido jogado fora há muito tempo.
Com a chegada de Odilia, as visitas do meu filho tornaram-se ainda menos frequentes, uma vez a cada 2 ou 3 meses, por 15 a 20 minutos, só para saber como você está, mãe. Às vezes, ele ligava, com mais frequência, escrevia mensagens curtas e formais. Ano passado, ele esqueceu meu aniversário. Lembrou-se uma semana depois e enviou um buquê e um vale-presente de $500 para uma loja onde eu nunca tinha ido. Os netos, os 2 filhos de Beatrice e a filha de Montgomery do primeiro casamento, só me visitavam quando precisavam de alguma coisa, dinheiro para a escola, para viajar, para um carro novo. Eu nunca dizia não. Era a única maneira de vê-los. O relógio da sala bateu 3 vezes. Era a hora de tomar meu remédio. Levantei-me lentamente, apoiando-me na bengala. Meus joelhos estavam doendo mais do que o normal ultimamente, e eu sentia falta de ar, mesmo com um pouco de esforço. O Dr. Vorta havia dito que era a idade, mas eu sentia que não era só isso. Os comprimidos estavam organizados em recipientes, manhã, tarde, noite, uma pequena farmácia na mesa da cozinha. Engoli um punhado de cápsulas coloridas com água e olhei pela janela. Uma vizinha, Eunice Thorpe, estava cuidando do seu jardim. Ela tinha 65 anos e ficará viúva 3 anos antes. Às vezes, ela vinha tomar chá e me contava sobre sua filha, Evelyn, que trabalhava como enfermeira no Hospital Sheridan. Eunice era a única pessoa, além das empregadas, que vinha à minha casa regularmente. O telefone tocou, inesperadamente alto. Estremeci, jogando água. O número do Montgomery. Mãe, sou eu. Olá, querida. Como você está? Estou bem. Escute, estou por perto. Pensei em passar aqui por 5 minutos. Perto dali, provavelmente a algum lugar da cidade. Ele morava em Sheridan, a 20 minutos da minha casa, mas não me visitava com tanta frequência quanto a irmã dele, de Portland. Claro, você deveria vir. Eu ficaria feliz. Eu estava realmente feliz. Não importava o que acontecesse, ele era meu filho. Corri para a cozinha, pedi para Marta, minha governanta, fazer café e pegar os biscoitos que Montgomery adorava. Depois, fui ao banheiro, arrumei meu cabelo e passei batom. Olhei para o meu reflexo, rugas ao redor dos olhos e lábios, cabelos grisalhos em um coque perfeito. Roland sempre dizia que eu estava envelhecendo lindamente. Imagino o que ele diria agora. Montgomery chegou 40 minutos depois, impecavelmente vestido como sempre, paletó de tweed, relógio caro, óculos elegantes. Ele me deu um beijo na bochecha, um breve toque de lábios secos, e foi para a sala. Como você está, mãe? Bem, querida. Como você está? Como está Odilia? Ela está bem. Estamos planejando um cruzeiro pelo Mediterrâneo no mês que vem. 2 semanas, 11 países. Ele falou sobre o itinerário, o transatlântico 5 estrelas, os restaurantes e as excursões. Assenti e sorri. Ele não perguntou como tinha sido minha semana ou o que eu andava fazendo. Não demonstrou nenhum interesse real pela minha saúde. Por que ele tinha vindo? Não demorou muito para a resposta chegar. Mãe, lembra que te contei sobre o novo projeto? Meu sócio e eu estamos abrindo um hotel boutique nas montanhas. Está indo muito bem, mas precisamos de um capital extra para terminar as reformas. É isso. Mais uma ideia de negócio, mais um pedido de dinheiro. Ouviu descrever as perspectivas, os lucros potenciais, o retorno do investimento. Já ouvi isso muitas vezes. De quanto você precisa, Montgomery? 800 mil. Esta é a última parcela, mãe. Eu prometo. O hotel abre em 3 meses e, em 6 meses, eu te devolvo o dinheiro com juros. Levantei-me em silêncio, fui para o meu escritório e peguei meu talão de cheques. Preenchi um cheque de $100 mil. Eu sabia que esse dinheiro provavelmente desapareceria, assim como todos os investimentos anteriores, mas mesmo assim o entreguei a ele, porque ele era meu filho, porque era a única maneira de eu vê-lo novamente. Montgomery me encheu de agradecimentos, me beijou no rosto novamente e prometeu passar por lá na semana seguinte. Nós dois sabíamos que isso não ia acontecer. Depois que ele saiu, a casa ficou ainda mais silenciosa. Voltei para minha cadeira perto da janela.
As manchas solares já haviam se espalhado pelo muro. O dia se encaminhava para a noite. Uma dor repentina perfurou meu peito, aguda, opressiva. Espalhou-se para o meu braço esquerdo e pescoço. Engoli em seco, tentei chamar Marta, mas minha voz não me ouvia. Manchas escuras nadavam diante dos meus olhos. Procurei meu celular no bolso do hobby e disquei 192. Serviço de emergência. Qual é a sua emergência? E estou com dor no peito. Não me lembro de mais nada. Acordei no hospital com o bip monótono dos monitores. O Dr. Vortet estava ao meu lado, revisando alguns papéis. Senhora Pembroke, a senhora sofreu um ataque cardíaco fulminante. Fizemos alguns exames, e os resultados não são bons. A senhora precisa de uma cirurgia cardíaca, uma ponte aorto-coronária. Ouviu explicar as artérias obstruídas, os riscos, a urgência. Meus pensamentos estavam confusos, mas uma coisa estava clara. Precisamos ligar para as crianças, respondeu Beatriz imediatamente. Depois de ouvir a notícia, ela chorou. Mamãe, virei assim que puder, mas só daqui a uma semana, no mínimo. Oliver tem exames importantes. Não posso deixá-lo agora. Oliver é o filho mais velho dela. Eu entendi as suas prioridades. Beatriz se prometeu ligar todos os dias para saber como eu estava. Montgomery não estava atendendo. Deixei um recado na secretária eletrônica e mandei uma mensagem. A resposta veio 2 horas depois. Mãe, acabei de saber. Como você está? Muito ocupado agora. Passo no ATS amanhã. Ele não veio amanhã nem depois. No terceiro dia, liguei para ele novamente. Montgomery, os médicos marcaram a cirurgia para a semana que vem. Estou com medo, filho. Você pode vir? Mãe, estou passando por um momento muito estressante agora. Este hotel está tomando todo o meu tempo, e Odilia e eu já pagamos por um cruzeiro, e as passagens não são reembolsáveis. Um cruzeiro? Mas a cirurgia? A cirurgia é daqui a uma semana, e partimos depois de amanhã. É o melhor hospital do estado. Você vai ficar bem. Enquanto ouvia suas desculpas, senti algo dentro de mim se romper, o último fio que me prendia à ilusão de que eu ainda era importante para ele. Claro, filho. Eu entendo. Descanse um pouco. Uma enfermeira entrou no quarto, uma jovem com olhos cansados e rosto gentil. Senhora Pembroke, como está se sentindo? Ah, está chorando? O que houve? Enxuguei as lágrimas. Nada, querida. É só a velhice. A enfermeira sentou-se na beira da cama e pegou minha mão. Meu nome é Evelyn Thorpe. Sou filha da sua vizinha Eunice. Ela me pediu para cuidar da senhora. Eu a reconheci agora, a garota das fotos na casa de Eunice. Estou surpresa por não nos termos conhecido antes. Obrigada, Evelyn. Sua mãe é muito gentil comigo. Ela está preocupada com você. Diz que você mora sozinha numa casa grande. E seus filhos? Minha filha está em Portland, e meu filho está ocupado. Evelyn assentiu, compreensiva. Ela via pessoas como eu todos os dias, idosos esquecidos pelos filhos. Eu não era a única na minha solidão. À noite, assisti ao noticiário na pequena TV da enfermaria. Uma reportagem sobre um navio turístico partindo para um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Centenas de passageiros felizes subiam a passarela. Montgomery e Odilia entre eles, segurando taças de champanhe. A câmera capturou seus rostos por um instante, sorridentes, serenos. Eles não estavam pensando na mulher que estava deitada em um quarto de hospital, se preparando para uma cirurgia cardíaca, a mulher que dera vida a um deles, que lhe dera tudo o que podia. A manhã anterior à cirurgia estava inesperadamente ensolarada para Sheridan naquela época do ano. Os raios de sol atravessavam as persianas, formando faixas douradas no chão estéril do hospital. Eu os observava da minha cama, tentando me distrair dos pensamentos intrusivos da minha cirurgia iminente. O Dr. Vortet chegou por volta das 8 horas da manhã, segurando meu prontuário. Ele era alto, com artemísia no cabelo e os olhos cansados de um homem que já vira muitas mortes. Como a senhora está se sentindo hoje, senhora Pembroke?
Como uma mulher da minha idade se sentiria às vésperas de uma cirurgia cardíaca? Tentei sorrir. Tolerável, doutor. Só quero que isso acabe logo. Ele verificou meus sinais vitais, auscultou meu coração e pulmões e fez algumas anotações no meu prontuário. Amanhã de manhã, às 10 horas, lembrou-me. A equipe cirúrgica é a melhor do estado. Não se preocupe, tudo vai correr bem. Uma leve batida na porta interrompeu nossa conversa. Era Evelyn Thorpe, a filha da minha vizinha. Bom dia, ela sorriu, primeiro para mim e depois para o médico. Estou interrompendo? Não, não, já terminei, respondeu Wortert, indo em direção à saída. As enfermeiras farão os preparativos finais mais tarde. Evelyn entrou no quarto segurando uma cestinha coberta com um guardanapo. Mamãe mandou uns biscoitos caseiros. Ela colocou a cestinha no criado mudo. E a última edição da Sheridan Press. Sei que não é muito interessante no hospital. Obrigada, querida. Senti um calor inesperado naquele simples gesto. Sua mãe sempre foi muito atenciosa. Evelyn sentou-se na cadeira ao lado da cama. Ela não era bonita no sentido convencional, suas maçãs do rosto eram largas demais, o queixo um pouco pesado, mas seus olhos irradiavam tanta sinceridade, e seu sorriso era tão aberto que ela parecia muito mais atraente do que muitas mulheres formalmente bonitas. Como você está se sentindo? Mamãe está muito preocupada. Diga a ela que está tudo bem. É que, Hesitei, sem saber se deveria compartilhar meus medos com uma completa estranha. Medo, Evelyn chutou. É normal. Trabalho aqui há 12 anos e já atendi centenas de pacientes antes de suas cirurgias. Até os mais corajosos têm medo. Não é só a cirurgia, admiti. Só me sinto sozinha. Minha filha está em Portland, ela não pode vir. E meu filho? Não terminei, mas Evelyn pareceu entender. Ela apertou minha mão delicadamente. Estarei aqui, senhora Pembroke, antes e depois da operação. Meu plantão coincidentemente cai nesses dias. Me chame de Heloise, por favor. Evelyn assentiu e sorriu. Ela fez o quarto do hospital parecer menos estéril e sem vida. Está esperando uma ligação? Perguntou ela, notando meu olhar para o telefone no criado mudo. Do meu filho, admiti. Ele prometeu ligar antes de sair. Ele e a esposa fariam um cruzeiro pelo Mediterrâneo hoje à noite. Evelyn franziu a testa, mas não disse nada. Não precisava. Eu sabia muito bem como parecia de fora, um filho faz uma viagem de luxo enquanto a mãe se prepara para uma cirurgia cardíaca. Ele está muito ocupado, tentei justificar por algum motivo. Ele tem um novo projeto empresarial. Claro, disse Evelyn suavemente, mas seus olhos diziam, que desculpa seria suficiente? Quando Evelyn foi embora, prometendo voltar depois do almoço, Montgomery aos 20 anos, ligando da faculdade no meio da noite. Mãe, estou com problemas. Preciso de dinheiro. Então, transferi o dinheiro sem perguntar para que era. Depois, descobri que eram dívidas de jogo. Roland ficaria furioso. Montgomery aos 25 anos, voltando para casa com a notícia do primeiro casamento. Mãe, está a Helena. Estamos apaixonados. Helena, uma loira frágil com olhos ingênuos. Fiz um casamento para eles no jardim da nossa casa, paguei por uma lua de mel no Havaí. Montgomery, na casa dos 30, parado na porta com uma mala. Mãe, nós terminamos. Posso ficar com você? Ele viveu por 8 meses, eu cozinhando seus pratos favoritos, lavando suas camisas, ouvindo-o reclamar da ex-mulher. Montgomery, aos 32, tendo uma nova ideia de negócio. Mãe, é uma situação vantajosa para todos. Você vai investir? E eu investia, repetidamente, em todos os projetos que ele tinha, que invariavelmente terminavam em fracasso. Montgomery, aos 38 anos, me apresentou a Odilia. Mãe, isso é sério. É ela que eu procurei a vida toda. E eu sorri, embora imediatamente tenha percebido a falsidade no sorriso dela. Eu tinha dado tudo a ele: tempo, dinheiro, amor. E o que eu recebi em troca? Meu celular vibrou, me arrancando das lembranças. Agarrei-o, com o coração disparado.
Montgomery, finalmente. Mas era uma mensagem da Beatrice: Mãe, como você está? Oliver passou nas provas. Vou reservar um voo para a semana que vem. Aguente firme. Amo você. Sorri e respondi: Estou bem, querida. Não se preocupe. A cirurgia é simples. Simples. Tentei convencer minha filha disso, mesmo sabendo que a cirurgia de ponte de safena na minha idade trazia sérios riscos. O Dr. Worth foi direto: as chances são boas, mas não há garantias. O relógio marcava quase meio-dia. O avião de Montgomery estava programado para partir às 14 horas. Fiquei olhando para o celular, esperando uma ligação, pelo menos uma mensagem, qualquer coisa. Bateram na porta. Olhei para cima, esperando ver Evelyn, mas era Eunice, sua mãe. Heloise, querida. Ela veio até a cama e me abraçou. Como isso aconteceu? Evelyn só me contou ontem. Eunice estava um pouco acima do peso, com um rosto gentil e cabelos grisalhos presos num coque simples. Éramos vizinhas havia 15 anos, mas só começamos a conversar de verdade depois que nossos maridos faleceram. Sente-se, Eunice, apontei para uma cadeira. Obrigada pelos biscoitos e por pedir para Evelyn cuidar de mim. Não é nada, disse ela. Somos vizinhas. Além disso, a Evelyn trabalha no hospital. Conversamos sobre jardinagem, o tempo e a nova loja que tinha aberto no centro da cidade, apenas a conversa de sempre entre duas senhoras. Mas eu me sentia bem com essa simples intimidade humana. Onde estão seus filhos? Eunice finalmente perguntou. Beatrice ainda está em Portland? Sim, ela estará aqui na semana que vem depois da cirurgia, respondi. O filho dela tem exames importantes. E Montgomery? Desviei o olhar. Ele tem uma viagem planejada com Odilia, um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Eunice ficou em silêncio. Então, colocou a mão delicadamente sobre a minha. Heloise, está tudo bem. Tentei sorrir. Entendo. As passagens estão pagas. Está tudo reservado. E então o que ele pode fazer? Ficar sentado aqui esperando para estar ao lado da mãe antes de uma cirurgia importante, disse Eunice, calma, mas com firmeza. Para apoiá-la, segurar a mão dela. Não respondi. O que eu poderia dizer? Depois que Eunice foi embora, fiquei sozinha novamente, esperando. O telefone ficou mudo. O tempo passou lentamente para as 14 horas. Às 14 horas, me trouxeram um almoço, comida de hospital, sem gosto e sem graça. Cutuquei o prato com o garfo, mas não tive vontade de comer. Às 14h45, não aguentei mais e liguei para Montgomery. Tocou. Finalmente, ele atendeu, mas o som era tão alto que eu mal conseguia entender as palavras. Mãe, estou no aeroporto. Não é muito confortável para conversar. Montgomery, eu só queria ouvir sua voz antes da cirurgia. Sim, claro. Ele parecia impaciente. Escute, já anunciaram o pouso. Você vai ficar bem. Está em boas mãos. Eu sei. É que... Mãe, me desculpe. Preciso ir. A Odilia já está saindo. Descanse bem, eu disse, engolindo o nó na garganta. Houve silêncio no telefone, depois um suspiro. Obrigada. Melhoras. E um bip curto. Fiquei olhando para o telefone, sentindo um vazio por dentro. Ele nem disse que me amava, nem desejou boa sorte com a cirurgia. 5 minutos depois, chegou uma mensagem. Abri com esperança, talvez ele tivesse encontrado as palavras certas, afinal. Cuide da sua doença sozinho. Tchau. Reli aquelas palavras várias vezes, sem acreditar no que via. Frias, cruéis, ditas de passagem, como se eu não fosse mãe, mas uma conhecida irritante perturbando seu descanso. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim, o último fio que me ligava às minhas ilusões de um filho que, lá no fundo, ainda amava a mãe, o fio ao qual me agarrei tão desesperadamente todos esses anos. Olhei pela janela para as nuvens que passavam e me lembrei de tudo que fiz por ele.
faculdade no leste do Wyoming, $30.000 por ano, 4 anos, primeiro negócio fracassado, $50.000, casamento com Helena, $20.000, divórcio de Helena, $10.000 para os advogados, segundo negócio fracassado, $70.000, terceiro negócio fracassado, $90.000, dívidas que paguei em segredo de Roland, carros que comprei para ele, apartamentos que paguei. E não era só o dinheiro. Quantas vezes cancelei meus planos porque ele precisava de ajuda? Quantas vezes fiquei acordada à noite com ele, ouvindo seus problemas? Quantas vezes fiquei do lado dele em discussões com Roland, mesmo sabendo que meu marido estava certo? Lide com sua doença sozinha. Tchau. 8 palavras que foram a gota d'água. Evelyn voltou à tarde, como prometido. Ela notou imediatamente a mudança no meu humor a algo errado. Heloise? Você parece chateada. Mostrei-lhe silenciosamente a mensagem do meu filho. Ela leu e devolveu o telefone com os lábios apertados. É isso, foi tudo o que disse. É assim mesmo, repeti. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então Evelyn perguntou cautelosamente: o que você vai fazer? O que eu posso fazer? Dei de ombros. Ele é meu filho. Eu o amo, não importa o que aconteça. Mas isso não significa que você deva deixar que ele te trate assim, disse Evelyn suavemente. Ela tinha razão. Amar não significa que você precisa ser um capacho para limpar os pés. Eu vivi uma vida longa, criei 2 filhos, enterrei um marido. Eu merecia respeito, especialmente do meu próprio filho. Sabe, eu disse após uma pausa, você tem razão. Tem algo que eu posso fazer? Peguei meu telefone e encontrei um número que eu não discava há anos. Para quem você está ligando? Perguntou Evelyn. Theodore Garland. Ele era amigo do meu marido e ainda cuida dos nossos assuntos familiares. E é um excelente tabelião. Evelyn ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas não disse nada. Theodore atendeu após o terceiro toque. Sua voz soava exatamente como eu me lembrava, uma voz baixa com um leve tom rouco. Theodore Garland falando. Theodore, aqui é Heloise Pembroke. Preciso mudar meu testamento. É urgente. Na noite anterior à operação, mal dormi. Fiquei deitado num quarto semi-escuro, ouvindo os sons abafados do hospital, os passos das enfermeiras no corredor, o bip distante dos monitores, vozes aleatórias. Pensei na conversa que tivera com Theodore Garland. Quando liguei para ele ontem, ele ficou confuso a princípio. Heloise, fiquei sabendo da sua cirurgia. Você deveria estar pensando na sua saúde agora, não em detalhes técnicos legais, disse ele. Mas insisti, pedi que ele fosse ao hospital com a papelada. Se algo me acontecer amanhã, quero ter certeza de que meus bens serão distribuídos da maneira que eu achar justa, expliquei. Theodore concordou relutantemente. Ele prometeu vir na manhã anterior à operação. Às 5 horas da manhã, Evelyn entrou no quarto. Heloise. Ele pegou minha mão e apertou-a de leve. Tem certeza de que quer fazer isso agora? Com certeza, respondi com firmeza. Sente-se, Theodore. Temos muito que conversar e não temos muito tempo. Ele se sentou ao lado da cama e tirou um arquivo da pasta. Trouxe uma cópia do seu testamento atual, disse ele. Vou lembrá-la dos pontos principais. A casa e todos os bens serão divididos igualmente entre Montgomery e Beatrice após a sua morte. Os fundos educacionais serão alocados aos netos. Fizemos este testamento depois que Roland morreu, 12 anos atrás. Assenti. Isso mesmo, e eu quero mudá-lo completamente. Theodore respirou fundo. Heloise, você sabe que sou amigo de Roland há muitos anos. Ele me confiou a responsabilidade pelos seus assuntos familiares. E, como amigo, preciso perguntar, você pensou bem? Mudar seu testamento na véspera de uma grande cirurgia pode parecer uma decisão impulsiva. Olhei-o diretamente nos olhos. Theodore, venho pensando nisso há 12 anos. Ontem perdi a paciência. Contei a ele sobre o comportamento de Montgomery, sobre a mensagem dele. Mostrei a mensagem no meu celular. O rosto de Theodore endureceu. Entendo, disse-lhe brevemente. O que você quer mudar?
Tudo, e endireitei-me nos travesseiros. Quero deixar a casa e a maior parte da herança para Evelyn Thorpe. Theodore ergueu as sobrancelhas, surpreso. A filha da sua vizinha? Tem certeza? Com certeza. Ela é a única pessoa além de você que demonstrou preocupação genuína por mim nos últimos dias. Ela estará na sala de cirurgia hoje, segurando minha vida em suas mãos, enquanto meu filho estará tomando coquetéis em um navio de cruzeiro. Theodore coçou o queixo, pensativo. E Beatrice? Ela não pôde vir por causa das provas do filho. É um bom motivo. Assenti. Para Beatrice, deixarei uma pequena quantia e a coleção de livros antigos que ela sempre amou. Para os filhos, $10.000 cada. Para a filha do primeiro casamento de Montgomery, $10.000 também. São quantias simbólicas, eu sei, mas é melhor do que nada. E Montgomery? Perguntou Theodore cautelosamente. Senti meus lábios se esticarem num sorriso infeliz. Para ele e Odilia, deixo o túmulo da nossa família no cemitério Mountain View. Eles estão tão ansiosos para me enterrar logo, que pelo menos isso lhes aconteça. Theodore não conseguiu conter uma risada curta. Heloise, você sempre foi uma mulher de caráter. Roland admirava isso em você. Roland mimava nosso filho tanto quanto eu, suspirei. Só do jeito dele, sempre tirando de encrencas, sempre dando uma segunda chance. Talvez nós dois sejamos culpados pela forma como ele cresceu. Theodore começou a redigir um novo documento ali mesmo no quarto do hospital. Ele trabalhava rápido e concentrado, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Respondi com clareza e confiança. Não havia dúvida, apenas fria determinação. Quando o rascunho ficou pronto, Theodore me deixou lê-lo. Analisei cada parágrafo, cada frase. Tudo estava exatamente como eu queria. Heloise, disse Theodore, sério, quando terminei de ler, você tem noção de que Montgomery quase certamente contestará este testamento? Ele pode alegar que você ficou incapacitada por estresse pré-operatório ou medicação. Deixe-o tentar. Dei de ombros. Você tem a mensagem dele de ontem. Você tem o depoimento da equipe médica sobre a minha lucidez. Você tem um longo histórico dele de abuso financeiro. Nós venceremos qualquer julgamento. Theodore assentiu. Eu cuido de tudo. Vou ao posto de enfermagem agora e pedirei a 2 enfermeiras para testemunharem a assinatura. É o procedimento padrão. Quando ele saiu, recostei-me nos travesseiros e fechei os olhos. Uma estranha calma me invadiu. Pela primeira vez em anos, senti-me no controle da situação, não há deriva. 10 minutos depois, Theodore voltou com 2 enfermeiras. Uma delas, uma mulher mais velha e de olhos gentis, apresentou-se como Martha Jenkins, a enfermeira-chefe da enfermaria. A segunda era mais jovem, com uma expressão séria no rosto. Seu nome era Sarah Shen. Theodore explicou o procedimento a eles. Eles tinham que certificar que eu estava em sã consciência e que estava assinando o documento voluntariamente. Ambos assentiram. Sentei-me na cama. Theodore colocou o testamento na minha frente e estendeu uma caneta. Por um momento, fiquei olhando para o documento que mudaria o futuro da minha família. Então, assinei resolutamente cada página. As enfermeiras assinaram como testemunhas. Theodore selou o documento com seu selo notarial. Tudo é oficial, disse ele, guardando os papéis na pasta. Vou protocolar os papéis no tribunal hoje. Obrigada, Theodore. Apertei sua mão. E mais um favor, não conte a Evelyn sobre a minha decisão, não agora. Eu mesmo contarei a ela depois. Ele assentiu, compreensivo. Claro. Boa sorte hoje, Heloise. Aguardo boas notícias. Depois que ele saiu, fiquei sozinha. O tempo antes da operação passou. Às 9 horas, uma equipe de enfermeiras veio me preparar para a transferência para a sala de cirurgia. Evelyn estava entre elas. Está tudo pronto, Heloise, disse ela enquanto me ajudava a subir na maca. Não se preocupe. Cuidaremos bem de você. Apertei a mão dela. Eu sei, querida. Confio em você. A sala de cirurgia estava fria e iluminada, com muitos instrumentos e rostos desconhecidos usando máscaras.
O Dr. Vortert me deu um breve aceno de cabeça, com os olhos focados e calmos por cima da máscara. O anestesista conectou um tubo intravenoso ao meu braço. Conte de 10 para trás, Sra. Pembroke, disse ele. Comecei a contar: 10, 9, 8. A última coisa que vi antes de cair na escuridão foram os olhos de Evelyn, gentis, atenciosos, confiáveis. Acordei na unidade de terapia intensiva. Minha garganta estava dolorida por causa do tubo de intubação. Meu peito doía. Minha cabeça estava nebulosa. Através do véu translúcido, vi uma figura borrada inclinada sobre a cama. Heloise, você consegue me ouvir? A voz de Evelyn surgiu através do zumbido em meus ouvidos. Tentei assentir, mas meu corpo não me ouvia. Tudo correu bem, continuou Evelyn. A operação foi um sucesso. Você foi muito forte. Voltei para a escuridão. Os dias seguintes foram uma sequência interminável de procedimentos médicos, medições, injeções e exames. Gradualmente, minha consciência clareou e a dor diminuiu. Comecei a perceber o mundo ao meu redor com mais clareza. No terceiro dia após a operação, fui transferido da UTI para uma enfermaria regular. Evelyn vinha todos os dias, apesar da agenda lotada. Ela me contava as novidades do hospital, me trazia revistas e me ajudava com os exercícios que o médico havia prescrito. Você está se recuperando mais rápido do que muitos pacientes com metade da sua idade, disse ela com um sorriso no quinto dia. O Dr. Vortert está muito satisfeito. Estou motivada, respondi. Quero voltar para casa o mais rápido possível. Meu telefone estava mudo, nenhuma ligação, nenhuma mensagem de Montgomery. Beatrice ligava todos os dias, prometendo vir na semana seguinte. Eunice, minha vizinha, aparecia dia sim, dia não, trazendo refeições caseiras que Evelyn esquentava secretamente para mim na sala de funcionários. No sétimo dia após a operação, Theodore entrou no quarto. Trouxe um buquê de lírios brancos e uma caixa de chocolates. Você está com uma aparência melhor, disse ele, beijando-me na bochecha. Sua pele não está mais tão terrosa. Eu sempre soube que podia contar com você para elogios, sorri. Ele riu e sentou-se ao lado da cama. Como você está se sentindo? Sério. Melhor a cada dia. Levantei-me cuidadosamente sobre os travesseiros. Meu peito ainda está dolorido, mas é normal. O médico disse que a recuperação está indo bem. Theodora assentiu e depois baixou a voz. Heloise, preciso te contar uma coisa. A notícia do seu Novo Testamento já chegou a Montgomery. Fiquei tensa. Como isso é possível? Você contou para alguém? Claro que não. Ele balançou a cabeça. Mas lembra da enfermeira, Sarah Shane, que foi testemunha? Acontece que o marido dela trabalha para um escritório de advocacia que às vezes presta consultoria para a empresa de Odilia. Fofoca se espalha rápido em cidade pequena. Suspirei. Sheridan, apesar de todas as suas virtudes, ainda era um lugar onde todos sabiam demais uns dos outros. E como meu filho reagiu? Theodore hesitou. Ele não recebeu a notícia muito bem. Me ligou ontem, exigindo uma explicação. Eu disse a ele que não podia discutir assuntos confidenciais de clientes. Ele ficou furioso, para dizer o mínimo. Imaginei Montgomery gritando ao telefone, com um rosto, normalmente tão friamente contemplativo, contorcido de raiva. Estranhamente, não senti regozijo nem triunfo, apenas cansaço. Ele ameaçou processar? Perguntei. Ainda não, respondeu Theodore. Mas ele disse que voltaria do cruzeiro imediatamente. Ele e Odilia devem chegar amanhã. Concordei. Amanhã, então? Bem, eu estava pronto para esta reunião. Estou pronto há muito tempo. Obrigado pelo aviso, Theodore. Você não mudou de ideia? Perguntou ele, cauteloso. Não é tarde demais para fazer mudanças. Balancei a cabeça. Não, estou absolutamente certo da minha decisão. Quando Theodore foi embora, fiquei sentado olhando pela janela para o céu cinzento de outono por um longo tempo. Meus pensamentos fluíam lenta e calmamente. Não senti medo do meu próximo encontro com meu filho, apenas tristeza, uma tristeza profunda e duradoura por aquele menino que eu um dia amei mais do que qualquer outra coisa no mundo e que há muito tempo se tornará um estranho.
À noite, Evelyn passou para verificar meus sinais vitais antes de ir para casa. Ela notou o buquê de lírios. Lindas flores, disse ela. Do seu amigo tabelião? Sim, sorri. Theodore sempre foi atencioso. Evelyn sentou-se na beira da cama. Heloise, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, querida. Você e o Sr. Garland, está rolando alguma coisa entre vocês? Ri pela primeira vez em muito tempo, com vontade e sinceridade. Meu Deus, não. Theodore era o melhor amigo do meu marido. Eles fizeram faculdade juntos, abriram um negócio juntos. Ele é como um irmão para mim. Evelyn ficou sem graça. Desculpe. Eu não queria. Está tudo bem. Dei um tapinha na mão dela. A ideia me diverte. Mas Theodore é certamente um homem decente. Conversamos mais um pouco e Evelyn foi embora. Fiquei sozinha pensando no amanhã, como Montgomery reagiria ao me ver, o que eu diria a ele. Fechei os olhos e imaginei seu rosto, as feições de Roland, mas sem sua gentileza e honestidade. Olhos que antes brilhavam com uma alegria infantil, mas agora não continham nada além de ganância. E, de repente, percebi que não temia mais sua raiva, suas acusações ou suas tentativas de me manipular. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente livre. Meu coração, literal e figurativamente, havia recebido uma segunda chance, e eu não iria desperdiçá-la com velhos medos e apegos. Eu sabia que amanhã seria um dia difícil, mas também sabia que conseguiria lidar com isso porque finalmente estava fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, colocar meu valor acima das expectativas dos outros. Com esse pensamento, mergulhei em um sono reparador e reparador. Pela primeira vez em muito tempo, não tive pesadelos. Acordei com uma batida suave na porta. O relógio na minha mesa de cabeceira marcava 9 horas da manhã, cedo demais para rondas, tarde demais para rotinas matinais. Arrumei o cabelo e puxei o cobertor. Entre. A porta se abriu e eu congelei. Montgomery estava parado na soleira. Ele parecia desconhecido, enrugado, cansado, com barba por fazer. O bronzeado que ele havia adquirido nos poucos dias de cruzeiro só realçava as olheiras. Nas mãos, ele segurava um buquê enorme, uma combinação exuberante e chamativa de lírios, rosas e orquídeas, tão inapropriada e ostensiva quanto sua repentina preocupação. Mãe. Ele entrou no quarto, tentando sorrir. Como você está? Melhor do que o esperado. Endireitei-me nos travesseiros. Os médicos dizem que a recuperação está indo bem. Ele colocou o buquê na mesa, sem saber o que fazer em seguida. Esperei, sem ajudá-lo a puxar assunto. Finalmente, ele se inclinou, sem jeito, e me beijou na bochecha. Eu estava tão preocupado, disse ele. Assim que descobri que a cirurgia era mais séria do que você disse, decidi voltar. Nós dois sabíamos que era mentira. Ele não voltou por causa da cirurgia, ele voltou por causa do testamento. Mas eu assenti, fingindo acreditar. Que gentileza sua! Como está Odilia? Ela também voltou. Mas ficou no hotel. Houve um baque terrível no barco. Ela ficou enjoada. Disse para te avisar que volta mais tarde. Outra mentira. Odilia nunca enjoava. Ela só não queria perder tempo com uma velha no hospital até ter certeza de que teria a chance de retomar o controle de sua herança. Montgomery sentou-se na cadeira ao lado da cama, aconchegando meu cobertor com cuidado. A teatralidade de seus gestos era quase cômica. Precisa de alguma coisa? Talvez uma fruta ou um livro. Obrigada. Tenho tudo. Apontei para o criado mudo onde estavam uma cesta de frutas de Eunice e uma pilha de livros que Evelyn trouxera. Montgomery ficou visivelmente tenso ao ver os presentes. Estava acostumado a ser o único a dar ou receber qualquer coisa. Quem trouxe isso? Perguntou com uma leve indiferença. Eunice, minha vizinha, e sua filha Evelyn. Ela trabalha aqui como enfermeira e cuida muito bem de mim. Montgomery franziu a testa. A filha do vizinho. Eu não sabia que vocês dois eram próximos. Muita coisa mudou enquanto você estava no cruzeiro, respondi calmamente. Houve uma pausa constrangedora. Montgomery se remexeu na cadeira.
Mãe, ouvi uns boatos estranhos. Que tipo de boatos? Olhei diretamente para ele. Sobre o seu testamento. Dizem que você o mudou antes da operação. É verdade? Este era o momento da verdade. Respirei fundo. Sim, é verdade. Seu rosto tremeu, mas ele rapidamente se recompôs. Mas por quê? Eu não entendo. Quer dizer, nós tínhamos tudo planejado. Veja bem, Montgomery, eu disse suavemente, mas com firmeza, a cirurgia cardíaca me fez pensar em muitas coisas sobre o que é realmente importante, sobre quem realmente se importa comigo, sobre em quem posso confiar os frutos do trabalho árduo do seu pai. Montgomery empalideceu. Você está insinuando que eu não me importo com você? Isso não é justo, mãe. Eu tenho um negócio, uma família, obrigações. Não posso estar por perto 24 horas por dia. Não estou pedindo 24 horas, eu disse. Só pedi alguns dias quando estava me preparando para uma operação que poderia ter sido a minha última. Mas as passagens não eram reembolsáveis, ele exclamou, e então estremeceu ao perceber como aquilo soava. Claro, assenti. As passagens são mais importantes. A porta se abriu e Evelyn entrou com uma bandeja de remédios. Ela parou, surpresa, ao ver Montgomery. Desculpe. Não sabia que você tinha visita, disse-me ela. Volto mais tarde. Está tudo bem, Evelyn, sorri para ela. Este é meu filho, Montgomery. Montgomery, está Evelyn Thorpe, aquela de quem eu estava falando. Meu filho se levantou com um sorriso amigável no rosto. É um prazer, senhorita Thorpe. Obrigada por cuidar da minha mãe. Eu adoraria, mas infelizmente estava viajando a negócios urgentes. Evelyn assentiu, mantendo o rosto neutro. Eu entendo. O trabalho vem em primeiro lugar. Algo em seu tom de voz deixou Montgomery cauteloso. Ele se sentou novamente, observando atentamente enquanto Evelyn me ajudava a tomar meus remédios, verificava meu soro e aferia minha pressão arterial. Seus movimentos eram confiantes e gentis. Está tudo bem, Heloise, disse ela enquanto anotava os valores no prontuário. A pressão arterial dela está normal. Sem febre. O Dr. Wortert virá esta tarde. Obrigada, querida. Apertei a mão dela. Até que horas você chegou hoje? 8 da noite, ela disse. Mas posso passar aqui mais tarde se precisar de alguma coisa. Montgomery observava a nossa conversa com uma irritação mal disfarçada. Quando Evelyn saiu, ele imediatamente se virou para mim. Ela te chama pelo primeiro nome, e você deixou. Eu pedi para ela, dei de ombros. Me deixa mais confortável. Há quanto tempo vocês dois são próximos? Desde que você fez aquele cruzeiro e eu acabei no hospital com a perspectiva de uma cirurgia de coração aberto. Montgomery se encolheu. Você ainda está bravo? Ele mordeu o lábio, percebendo que havia caído na própria armadilha. Mãe, vamos ser sinceros, disse-ele após uma pausa. O que exatamente você mudou no testamento? Essa é uma informação privilegiada, sorri. Se estiver tão interessada, pode perguntar ao Theodore, embora eu não ache que ele discutiria meus assuntos com você sem a minha permissão. Mas eu sou seu filho. Montgomery ficou indignado. Tenho o direito de saber. Na verdade, você não tem, eu disse suavemente. O testamento é meu documento pessoal. Você saberá o seu conteúdo quando chegar a hora. Montgomery abriu a boca para dizer algo, mas naquele momento, seu telefone tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Desculpe. Preciso atender. É a Odilia. Ele saiu para o corredor, cobrindo a porta, mas portas de hospital são finas, e sua voz ficou mais alta de emoção. Ouvi trechos de conversa, não, ainda não. Ela não está falando. Tentando ser gentil, mas ela é como uma pedra. Uma enfermeira, a filha da vizinha. Não sei. Parece que estão chegando perto. Sim, eu sei quanto custa a casa. Não grite comigo. Estou fazendo o meu melhor. Então sua voz ficou mais baixa, ele devia ter seguido em frente. 5 minutos depois, Montgomery retornou, sorrindo com um sorriso forçado.
Odilia está preocupada, disse ele. Ela manda lembranças e votos de melhoras. Que bom, sorri. Diga a ela que aprecio a preocupação dela e que as paredes dos hospitais costumam ser muito finas. Montgomery empalideceu. Você ouviu isso? O suficiente para perceber o quanto você e sua esposa estão preocupados com a minha saúde, não com o valor da minha casa. Houve uma pausa profunda. Montgomery estava claramente lutando consigo mesmo, sem saber se continuava fingindo ou se partia para uma conversa franca. Mãe, você entendeu errado, disse-ele por fim. Claro que nos importamos com a sua saúde. É que a Odilia é uma pessoa prática. Ela está pensando no futuro. Um futuro sem mim, terminei por ele. Não foi isso que eu quis dizer. Olhei para meu filho, um homem bonito, com cabelos impecáveis e um relógio caro. Havia pânico em seu rosto, não porque eu pudesse pensar mal dele, mas porque ele poderia perder sua herança. Montgomery, eu disse baixinho, quanto dinheiro eu te dei nos últimos 10 anos? Ele piscou, surpreso. O quê? Eu não contei. Contei, interrompi. $1.320.000 para os seus projetos empresariais, para pagar seus empréstimos, para a entrada da sua casa, para o seu casamento com Odilia. $1.320.000. Montgomery engoliu em seco. Eu ia devolver. Quando? Perguntei. Quando exatamente você ia devolver 1 centavo daquele dinheiro? Ele ficou em silêncio, incapaz de encontrar uma resposta. Eu nunca pedi para você devolver aquele dinheiro, continuei. Porque você é meu filho, e eu queria que você tivesse o melhor. Mas sabe o que sempre me surpreendeu? Você nunca disse obrigado. Você nunca demonstrou gratidão. Você não deu valor à minha ajuda, como se eu fosse um caixa eletrônico em vez de uma mãe. Não é justo, disse-lhe baixinho. Sou grato por tudo. Então por que você não veio quando eu estava me preparando para a cirurgia? Por que mandou aquela mensagem? Cuide da sua doença sozinho. Tchau. Lembra? Montgomery ficou ainda mais pálido. Não foi isso que eu quis dizer. Eu estava estressado. Estava com pressa para pegar um avião. Estressado, ri baixinho. Sabe o que é estresse de verdade? É quando você está deitado numa mesa de cirurgia e seu coração para que o cirurgião possa trabalhar. É quando você não sabe se vai acordar de novo. É quando seu único filho prefere cruzar o Mediterrâneo a segurar sua mão no que podem ser os últimos minutos da sua vida. O silêncio pairou na sala. Montgomery olhou para o chão, incapaz de encontrar as palavras. Não estou bravo com você, eu disse suavemente. Acabei de finalmente ver a verdade e tomei uma decisão com base nessa verdade. Que decisão? Ele olhou para cima. Você descobrirá no devido tempo, sorri fracamente. Agora, se não se importar, eu gostaria de descansar. É um longo caminho para a recuperação. Montgomery se levantou, confuso e deprimido. Volto amanhã, disse ele. Talvez eu leve seus bolos favoritos daquela confeitaria francesa. Como quiser, eu disse. Só pergunte primeiro a Evelyn o que eu posso comer depois da operação. Ele assentiu e saiu, mais curvado do que o normal. Quando a porta se fechou, respirei fundo. Aquela conversa tinha me esgotado mais do que todos os procedimentos médicos. Mas eu me sentia estranhamente satisfeito. Pela primeira vez em anos, eu havia contado a verdade ao meu filho, sem adoçar a pílula, sem me iludir. Depois do almoço, o Dr. Vortet entrou. Ele me examinou, verificou meus pontos e auscultou meu coração e pulmões. Excelentes resultados, Sra. Pembroke, disse ele. Se continuar assim, devemos poder lhe dar alta em 3 ou 4 dias. Obrigada, doutora. Sorri. Que boas notícias. Depois que ele saiu, Evelyn entrou com o chá e a última edição de uma revista. Seu filho já foi embora? Perguntou ela, me ajudando a sentar mais ereta. Sim, assenti. Mas ele prometeu voltar amanhã. Evelyn fez uma pausa, obviamente procurando palavras. Ele parece se importar. Ri baixinho. Ele se importa, sim, quando é para o bem dele. Evelyn baixou os olhos, envergonhada. Desculpe.
Eu não queria me intrometer. Está tudo bem. Toquei seu braço. Você se tornou mais próxima de mim do que muitos parentes hoje em dia. Você merece saber a verdade. Naquela noite, quando eu estava prestes a ir para a cama, bateram novamente na porta. Desta vez foi Theodore, pálido e preocupado. Heloise, desculpe o atraso, disse ele, entrando no quarto. Mas preciso lhe contar o que aconteceu. Sentei-me na cama. O que aconteceu? Seu filho veio ao meu escritório, Theodore suspirou profundamente. Primeiro, ele tentou me convencer de que você estava louca quando assinou o Novo Testamento. Quando lembrei de que havia escrito um atestado médico de que você era sã, ele me ofereceu dinheiro. Um suborno? Eu nem fiquei surpreso. Sim. Theodore assentiu. $100.000 se eu perder o novo documento e restaurar o antigo. Eu, é claro, recusei e pedi que ele saísse do escritório. Ele começou a gritar, ameaçando processar. Tive que chamar a segurança. Cobri os olhos. Tanto para a tentativa de subornar o tabelião, isso estava no plano. Montgomery era ainda mais previsível do que eu pensava. Sinto muito que você tenha passado por isso, Theodore, eu disse. Você fez a coisa certa. Heloise, disse Theodore, sério, preciso avisá-la. Seu filho não vai parar. Ele vai procurar qualquer maneira de contestar o testamento. Deixe-o tentar. Sorri calmamente. Você e eu fizemos tudo de acordo com a lei. E, além disso, ainda não morri. Tenho, espero, muitos anos pela frente para ver meu filho tentar conquistar meu perdão. Theodore me olhou atentamente. Você mudou, Heloise. Mais forte. Não mais forte, balancei a cabeça. Eu apenas parei de fechar os olhos para a verdade. Sabe, quando seu coração para durante uma cirurgia, você vê as coisas de forma diferente. É como se o véu caísse dos seus olhos. Theodore apertou minha mão. Não importa o que aconteça, estarei do seu lado, sempre. Depois que ele foi embora, não consegui dormir por um longo tempo. Pensei em Montgomery, em suas tentativas desesperadas de retomar o controle da situação, em como a máscara de filho carinhoso caiu rapidamente quando ele percebeu que poderia perder sua herança. Engraçado, mas não senti raiva nem ressentimento, apenas uma calma determinação de superar aquilo. Montgomery deveria ter percebido que dinheiro não é a coisa mais importante da vida. A verdadeira riqueza é confiança, carinho, lealdade, coisas que você não pode comprar, mas pode ganhar. 3 meses se passaram. O inverno cobria Sheridan de neve. Os dias ficavam mais curtos e eu passava as noites perto da lareira na sala de estar, observando o jogo caprichoso das chamas. Minha recuperação estava indo bem. O Dr. Vortert disse que eu estava me recuperando melhor do que muitos pacientes com metade da minha idade. Minhas forças estavam retornando gradualmente, embora eu ainda usasse uma bengala. O rosto de Odilia ficou ligeiramente tenso, mas ela rapidamente retomou o sorriso. Que pena. Talvez em 2 semanas. Veremos, eu disse, incerto. Venha para a sala de jantar. Marta já pôs a mesa. Montgomery me ajudou a levantar da cadeira, apoiando-me delicadamente pelo cotovelo. Aquele novo filho carinhoso ainda era uma visão desconhecida para mim. Durante o almoço, a conversa fluiu tranquilamente sobre o tempo, as notícias da cidade e o último filme que tinham visto. Nenhuma palavra sobre dinheiro, nenhuma palavra sobre a herança. Mas eu sentia o assunto pairando no ar, não dito, mas palpável. Como está o seu hotel, Montgomery? Perguntei quando Marta trouxe a sobremesa. Aquele nas montanhas. Da última vez, você me disse que a inauguração tinha sido adiada. Meu filho torceu o nariz um pouco. Houve algumas complicações com o empreiteiro, mas estamos resolvendo. Acho que tudo estará pronto na primavera. Tenho certeza de que tudo dará certo, sorri, encorajando-o. A propósito, conversei com o Theodore semana passada. Estávamos discutindo minhas finanças. Montgomery e Odilia ficaram tensos instantaneamente, embora tentassem não demonstrar. Sim? Perguntou meu filho, o mais casualmente possível. O que ele disse? Ele disse que minha fortuna cresceu nos últimos meses.
Os investimentos do seu pai foram muito bem-sucedidos, especialmente as ações de tecnologia. Odilia deu um passo à frente. Sério? Eu sempre disse que Roland era um gênio dos investimentos. Sua perspicácia para os negócios foi passada para Montgomery, sabe? Contive uma risada. Meu marido nunca pensou em nosso filho como um homem de negócios. Pelo contrário, ele temia que Montgomery não tivesse perspicácia para os negócios nem ética de trabalho. Claro, concordei. De qualquer forma, Theodore sugeriu que eu revisasse alguns aspectos do meu testamento para refletir minha nova situação. Houve um silêncio tenso na sala. Montgomery e Odilia trocaram olhares rápidos. Que aspectos? Perguntou meu filho, cauteloso. Ah, vários detalhes, acenei com a mão, indiferente. Sabe, muita coisa mudou nos últimos meses. Conheci algumas pessoas melhor, reavaliei meus relacionamentos com outras. Há novas circunstâncias a considerar. Claro, mãe, disse Montgomery rapidamente. Você tem que fazer o que acha certo. Apoiamos totalmente qualquer decisão que você tomar, acrescentou Odilia com um sorriso encantador. Tomei meu chá lentamente, observando-os. Tinha se tornado meu pequeno passatempo de domingo sugerir possíveis mudanças no testamento e ver como eles reagiriam. Talvez fosse um pouco cruel, mas depois de todos esses anos, eu merecia essa pequena vingança. Depois da sobremesa, Montgomery se ofereceu para me ajudar com os medicamentos. Ele sabia exatamente quais comprimidos eu deveria tomar e quando, mais uma prova de sua recém-descoberta natureza atenciosa. Mãe, ele começou quando estávamos sozinhos na cozinha, eu estava querendo perguntar. Você sabe que eu mudei, não sabe? Percebi meus erros. A maneira como agi antes da sua cirurgia é imperdoável, mas eu realmente quero consertar. Olhei para o meu filho atentamente. Havia sinceridade, ou uma ótima imitação de sinceridade, em seus olhos. Com o passar dos anos, ele se tornará um mestre da manipulação. Eu sei que você está se esforçando, Montgomery, eu disse suavemente. E eu agradeço. O tempo dirá quão profundas são essas mudanças. Ele assentiu, visivelmente decepcionado com a minha resposta contida. Só quero que você saiba que eu te amo, e sinto muito que tenha precisado de uma grande cirurgia para eu perceber isso. Dei um tapinha em seu braço. Antes tarde do que nunca, filho. Quando eles foram embora, afundei na minha cadeira favorita perto da janela, aliviada. Essas visitas estavam me esgotando, a tensão constante, a necessidade de acompanhar cada palavra e observar cada gesto que faziam. Mas eu não ia desistir. Era um jogo que eu pretendia vencer. Por volta das 17 horas, Evelyn chegou. Ela aparecia quase todos os dias depois do trabalho, às vezes só para tomar um chá, às vezes para jantar. Ao contrário das visitas de Montgomery e Odilia, sua presença não me cansava. Pelo contrário, me energizava. Como foi a visita da família? Perguntou ela, tirando o casaco. O de sempre, sorri. Muita preocupação fingida, muitas perguntas não ditas sobre dinheiro. Evelyn balançou a cabeça. Não consigo entender como você pode tratar a sua própria mãe desse jeito. A culpa é minha, suspirei. Eu o mimei demais, o mimei demais. Roland e eu criamos um homem egoísta, acostumado a conseguir o que queria sem esforço. Evelyn sentou-se ao meu lado. Mas você poderia simplesmente ter cortado a herança dele. Por que esse jogo? Perguntei-me. Sério, por quê? Vingança, um momento de aprendizado ou outra coisa? Acho que eu queria acreditar que ele ainda podia mudar, respondi finalmente. Que em algum lugar lá no fundo daquele homem calculista, ainda existe o garoto que um dia amei mais do que tudo no mundo. E se houver a mínima chance de tê-lo de volta, preciso tentar. Evelyn assentiu compreensivamente e apertou minha mão. Na sexta-feira seguinte, finalmente me decidi. Liguei para Theodore e pedi que ele viesse no domingo. Depois, liguei para Beatrice em Portland. Querido, você poderia vir neste domingo? Perguntei. E traga as crianças, se puderem. Há um assunto familiar importante que quero discutir. Há algo errado, mãe, disse minha filha, com preocupação. Nada de ruim, tranquilizei-a, só quero esclarecer algumas coisas. Beatrice prometeu vir, embora parecesse confusa.
Então liguei para Montgomery, convidando-o para ir com Odilia e a filha do primeiro casamento. Ele ficou imediatamente desconfiado. Que reunião de família é essa, mãe? Do que estamos falando? Você verá no domingo, respondi enigmaticamente. Só apareça às 14 horas. Por fim, liguei para Eunice e Evelyn, convidando-as também. À pergunta surpresa de Evelyn sobre o motivo do meu convite para uma reunião familiar, simplesmente respondi: porque vocês também são da minha família. Pelo menos, é assim que vocês agem. O domingo chegou, frio e claro. Pedi para Marta preparar alguns lanches e arrumar a sala de estar. Coloquei meu melhor vestido, um azul escuro com um broche de pérola que Roland me dera. Penteei o cabelo e passei batom. Era um dia cheio, e eu queria estar no meu melhor. As primeiras a chegar foram Eunice e Evelyn, precisas como sempre. Depois, Theodore, com uma maleta cheia de documentos. Logo Beatrice apareceu com o marido e os 2 filhos adolescentes. Ela me abraçou, examinando meu rosto. Você está ótima, mãe, disse ela. Mais saudável do que quando cheguei aqui depois da sua cirurgia. Sinto-me melhor a cada dia, sorri. Montgomery e Odilia foram os últimos a chegar, como de costume. Com eles estava Pearl, filha de Montgomery do primeiro casamento, uma jovem alta e séria de 19 anos que se parecia muito com o avô. Quando todos estavam sentados na sala de estar, houve um silêncio constrangedor. Minha família olhou para Evelyn e Eunice com desconfiança, tentando entender por que estavam ali. Theodore sentou-se um pouco afastado, calmo e sereno. Obrigada a todos por terem vindo, comecei. Reuni-os aqui para esclarecer um assunto que sei que preocupa muitos de vocês, a questão da minha herança. Montgomery e Odilia trocaram olhares rápidos. Beatrice franziu a testa. O marido parecia envergonhado e os filhos, francamente entediados. Pero observava a todos com leve interesse. Como você sabe, depois da minha cirurgia, revisei meu testamento, continuei. Isso causou certa ansiedade em alguns familiares. Olhei para Montgomery. Ele estava sentado ereto, o rosto tenso. Pensei muito nisso nos últimos 3 meses, eu disse. E decidi fazer mudanças novamente. Theodore, por gentileza. O tabelião abriu sua pasta e tirou alguns documentos. Primeiramente, eu disse, gostaria de informar que já transferi parte da minha fortuna para a conta de Evelyn Thorpe como agradecimento pelo seu cuidado e apoio durante o período mais difícil da minha vida. Evelyn literalmente segurou meu coração em suas mãos durante a operação, e eu confio nela incondicionalmente. Montgomery empalideceu. Odilia congelou com um sorriso estranho. Quanto? Perguntou meu filho, rispidamente. $500.000, respondi calmamente. Mais ou menos a mesma quantia que te dei para o seu último projeto empresarial. Evelyn pareceu chocada. Heloise, eu não posso aceitar? Você pode, e vai aceitar, eu disse com firmeza. O dinheiro já foi transferido. É meu presente. Quanto à maior parte da minha fortuna, incluindo esta casa, fiz uma pausa. Todos prenderam a respiração. Decidi fazer algo incomum. Esses bens serão colocados em um fundo especial que administrarei durante toda a minha vida. Todos os anos, no meu aniversário, decidirei como distribuir a renda desses bens com base no comportamento dos meus familiares durante o ano, que demonstraram preocupação genuína, que estiveram ao meu lado não apenas em corpo, mas também em espírito, que se mostraram confiáveis. Houve um silêncio chocado na sala. Após a minha morte, continuei, o fundo será administrado por um conselho que incluirá Theodore, Evelyn e outra pessoa que nomearei posteriormente. Eles distribuirão os rendimentos do meu patrimônio de acordo com os critérios que deixarei em uma carta lacrada. Montgomery parecia ter levado um soco. Vocês estão nos transformando em herdeiros concorrentes, ele disparou. Estou dando a vocês um incentivo para serem as melhores versões de si mesmos, corrigi, para cuidar dos outros não pelo lucro, mas porque é a coisa certa a se fazer. E sim, vou observar vocês, avaliar vocês, tirar conclusões. Que essa seja minha última diversão. Não consegui conter uma risada quando vi a expressão em seu rosto. Isso não é justo, exclamou Odilia, incapaz de suportar. Não somos crianças para sermos controladas assim. Não, você não é, concordei.
Crianças geralmente são mais sinceras em seus sentimentos e mais gratas pelo que têm. Beatrice ficou em silêncio, refletindo sobre o que ouvirá. Tem certeza de que é isso que quer, mãe? Perguntou finalmente. Isso pode criar muita tensão na família. Já existe tensão, querida, respondi suavemente. É que agora ela veio à tona. E sim, tenho absoluta certeza. Theodore, distribua cópias dos documentos, por favor. O tabelião entregou a todos uma cópia do Novo Testamento. Montgomery folheou as páginas freneticamente, como se procurasse uma brecha. Odilia permaneceu impassível. Está tudo formalizado e certificado, disse Theodore. É praticamente impossível contestar, considerando todas as evidências médicas da sanidade da Sra. Pembroke e a ausência de pressão de terceiros. Preciso pensar, disse Montgomery abruptamente, levantando-se. Venham, Odilia, Pearl. Claro, querida, assenti baixinho. Leve o tempo que precisar para pensar. Você terá um ano inteiro até meu próximo aniversário, quando tomarei minha primeira decisão sobre distribuição de renda. Montgomery congelou, olhando para mim com uma mistura de fúria e descrença. Então, virou-se abruptamente e saiu. Odilia o seguiu, lançando-me um olhar assassino. Pearl hesitou, aproximou-se de mim, abraçou-me sem jeito e sussurrou: Eu ainda te amo, vovó. Não por causa do dinheiro. Aquelas simples palavras me tocaram mais do que ela poderia imaginar. Depois que eles foram embora, Beatrice sentou-se ao meu lado. Você não está só se divertindo, né, mãe? Você tem um plano. Sorri. Minha filha sempre foi perspicaz. Claro que sim, querida. Quero dar ao seu irmão a chance de ser um homem melhor, de se tornar o homem que eu sei que ele pode ser. Se ele aprender a se importar com os outros, não pelo lucro, mas de verdade, será o melhor legado que posso deixar para ele. Beatrice assentiu, pensativa. E se ele não conseguir? Dei de ombros. Aí pelo menos saberei que tentei, e minha fortuna irá para aqueles que realmente a merecem. Depois que todos foram embora, Evelyn e eu ficamos sozinhas na sala. Ela ainda parecia chocada. $500.000, Heloise, é muito. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Você fez muito mais do que isso, eu disse suavemente. Você me devolveu a fé nas pessoas, me mostrou que ainda existem pessoas por aí que não se importam por interesse próprio. E acredite, esse dinheiro é o mínimo que posso fazer para te agradecer. Evelyn balançou a cabeça, mas havia profunda gratidão em seus olhos. E agora? Perguntou ela. Você acha que seu filho vai mudar? Olhei pela janela para o jardim coberto de neve, para os galhos nus das árvores esperando a primavera voltar. Não sei, respondi honestamente. Mas agora a bola está com ele. Dei a ele uma chance, uma escolha. O resto é com ele. Sorri, sentindo-me estranhamente em paz. Pela primeira vez em anos, eu tinha absoluta certeza da minha decisão. Que este fosse meu último entretenimento, ver meus entes queridos mostrarem sua verdadeira natureza. Alguns poderiam me surpreender para melhor, outros confirmariam meus piores medos. Mas o mais importante, eu agora estava no controle e podia ver as pessoas como elas realmente eram. E isso valia mais do que qualquer herança.